Olá pessoal, tudo bem? Às vésperas de termos ou não a prova da Polícia Federal, eu decidi fazer uma revisão de direito constitucional a partir das questões que foram cobradas na prova de 2018 para os cargos de agente papiloscopista, escrivão e perito. Eu digo termos ou não porque na semana que antecede é comum a judicialização nesse momento de pandemia. Até o momento da gravação desta aula, e estou gravando no dia 17 de maio, a prova vai acontecer. Pelo sim, pelo não, cedo ou tarde ela estará aí. Então já é importante que você acompanhe este vídeo até o final para se envolver com os tópicos de direito constitucional. Não incluí aqui os tópicos específicos para delegado. Se você quiser, deixa seu comentário aí embaixo e eu vou fazer também uma atualização para você que vai fazer a prova para este cargo. De qualquer forma, é fato que questões como esta vão cair também na prova de delegado. Uma associação com o objetivo de pleitear direitos relativos à educação de adultos analfabetos planeja realizar uma manifestação pacífica em local aberto ao público, inclusive para maior visibilidade e aderência. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir. As associações, em regra, não precisam de autorização da administração pública para reunir-se, assim como para a sua criação. Essa questão está entre o direito de reunião e o direito de associação. O direito de reunião está previsto no artigo 5º, inciso 16 da Constituição. Segundo esse dispositivo, todos podem reunir-se em locais abertos ao público pacificamente e sem armas. Não é redundância, não. As pessoas devem estar reunidas de forma pacífica e não podem estar portando armas. Não é necessário pedir autorização para a realização de uma reunião, mas é, segundo a Constituição, necessário haver um prévio aviso à autoridade competente. No que tange ao prévio aviso à autoridade competente, recentemente o Supremo Tribunal Federal disse que esse prévio aviso não precisa ser totalmente formalizado, você não precisa mandar um ofício para a polícia. Se esse evento, por exemplo, foi muito veiculado em redes sociais, já se dá por cumprido o requisito. De qualquer forma, para a sua prova, eu creio que vai cair nesta linha. Não precisa de autorização, mas tem que haver um prévio aviso à autoridade. E essa reunião não pode frustrar outra anteriormente convocada para o mesmo local. Agora, é importante a gente trazer alguma coisa também do direito de associação para esse momento, a fim de a gente poder responder essa questão. As associações, elas diferem das reuniões porque as associações são mais perenes. Na reunião, a gente vai para a rua, se manifesta e depois vai embora. Na associação, não. A gente se junta com pessoas que têm o mesmo ideal, por exemplo, e permanecemos associados. A Constituição fala sobre a associação que ela deve ter finalidade lícita. Não pode haver associação paramilitar e tal qual as reuniões, elas independem de autorização do Estado. Contudo, em se tratando de cooperativas, aí sim, elas só podem ser criadas a partir de uma série de critérios que não estão na Constituição. Eu falo isso por quê? Porque teve uma expressão dessa questão que até é fácil e deixou bastante gente na dúvida. A alternativa falava assim: ó, as associações, em regra, não precisam de autorização da administração pública para reunir-se, assim como para sua criação. Esse item é verdadeiro. As associações, elas não precisam de autorização para se reunir e elas não precisam, em regra, de autorização para a criação. Em se tratando de cooperativas, aí, em certa medida, elas só podem ser criadas conforme os critérios que estão na lei, tá legal? Na lei, não necessariamente na Constituição, então não se preocupe. Se você ficou com dúvida, é só dar uma olhadinha no artigo 5º, inciso 18 da Constituição, que fala que a criação de associações e na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização. Por isso que esse em regra aí faz todo sentido, tá legal? Não foi uma questão fácil, também não foi uma questão muito bem escrita na minha interpretação. De qualquer forma, a gente chama atenção aqui para o artigo 5º, inciso 16 e 17. O 16 trata da reunião e o 17 de associação. Mas ainda, a prova perguntou: a máxima da liberdade de expressão no âmbito das associações é extensamente garantida pela Constituição Federal de 88, que assegura a livre manifestação do pensamento e protege o anonimato.
Nossa, essa daqui um monte de gente marcou, mas nem pensou duas vezes e aí foi conferir o gabarito e estava errado. E de fato está errado. O item é errado. Por quê? Porque a Constituição, ela assegura a livre manifestação de pensamento. Só que ela não protege o anonimato. Ela veda o anonimato. É só dar uma olhada lá no artigo 5º, inciso 4º. E olha, correndo o risco de aprofundar, tome cuidado com o direito ao esquecimento. O Supremo Tribunal Federal disse que não existe direito ao esquecimento no Brasil. Eu menciono isso porque este pretenso direito ao esquecimento tem a ver com manifestação de pensamento, acabou de ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, vai que, né, cai lá na sua prova, tá bom? Então aqui o gabarito era errado. Agora, para responder dois outros itens, eu quero trabalhar aquele que, sem dúvida alguma, é o item mais importante do seu edital, a Polícia Federal. Ela, a Polícia Federal, integra a segurança pública como um dos seus órgãos. Eu não coloquei quais são eles porque não é o propósito dessa conversa de agora. O que eu quero é lembrar que, de acordo com o parágrafo 1º, essa Polícia Federal ela tem algumas atribuições. A primeira delas é apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo se dispuser a lei. Aqui de cara já tem uma pegadinha, né? Normalmente o examinador, ele troca empresa pública por sociedade de economia mista. Se ele fizer isso, numa alternativa que praticamente copia esse dispositivo, está errado. A empresa pública, ela é formada 100% por capital público. A sociedade de economia mista, a maior parte do seu capital é público. Esse dispositivo está dizendo que a Polícia Federal não tem obrigação, via de regra, de investigar crimes praticados em detrimento de sociedade de economia mista. Contudo, tem obrigação, sim, de investigar crime em face de empresa pública. Eu trago essa reflexão porque se um crime, atenção para o que eu vou falar, se um crime praticado em detrimento de bem, serviço ou interesse de uma sociedade de economia mista tiver repercussão interestadual ou internacional e exigir repressão uniforme, aí sim a Polícia Federal poderá investigar. É o caso, por exemplo, da Petrobras. Enquanto sociedade de economia mista, não era obrigação da Polícia Federal investigar. Contudo, os crimes que a envolveram tinham sim repercussão internacional, interestadual, exigiam repressão uniforme. Por isso, a Polícia Federal chamou para si a responsabilidade, tá legal? Então, atenção para essa nossa reflexão, cuidado que isso pode cair lá na hora da prova. Lembre-se, se você praticar um crime que tem repercussão internacional, você será investigado pela Polícia Federal, não pela Polícia Civil. E além disso, o item 4 fala que a Polícia Federal vai exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Dentre os órgãos da segurança pública, apenas a Polícia Federal vai investigar a União. Agora, cuidado com essa informação. Saiba usar, especialmente você que vai fazer a prova para delegado, se você está vendo. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e segundo a própria Constituição, em certa medida, o Ministério Público pode sim investigar a União. Por isso que aqui, ao explicar esse item 4, eu deixei muito claro que a Polícia Federal vai exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. E aí eu disse que, dentre os órgãos de segurança pública, apenas ela, a Polícia Federal, pode investigar. Com base nisso, a gente pode ir para dois itens que foram cobrados na prova lá de 2018. Compete à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Bom, olhando ali para aquele dispositivo, né, o artigo 144, parágrafo 1º, item 4, isso aí está certo. Compete à Polícia Federal exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Mas não esqueça, tem uma outra instituição que não integra o rol de segurança pública, que pode sim investigar a Polícia Federal e o nome dele é Ministério Público. Mas saiba trabalhar com essa informação. Você viu que aqui, nessa questão, uma questão que foi cobrada num cargo de agente, eles perguntaram a literalidade da Constituição e é por ela que você deve se pautar.
Mas para além disso, a gente teve outra questão. A Polícia Federal tem a atribuição de apurar infrações que exijam repressão uniforme e tenham repercussão internacional. Infrações que exijam repressão uniforme, mas que tenham repercussão interestadual, devem ser apuradas pelas polícias civis e militares. Bastante gente também confundiu. Veja só, a Polícia Civil, ela vai investigar aquilo que está no âmbito do Estado. Se aquele crime tem uma repercussão interestadual, aí a gente vai ter que jogar a coisa para a Polícia Federal. Então, apesar de a primeira parte da frase estar certa, Polícia Federal tem a atribuição de apurar infrações que exijam repressão uniforme e tenham repercussão internacional. A segunda parte está errada, porque ela falou que infrações que exijam repressão uniforme, mas que tenham repercussão interestadual, devem ser apuradas pelas polícias civis. Não, claro que não. Se ultrapassou o âmbito de um determinado estado, é a Polícia Federal quem investiga. Mas muita gente saiu também, né, dessa eventual dúvida a partir do militar que está aqui em cima, né? Militar, a polícia militar não vai investigar, portanto, aqui a gente tem gabarito errado. Mais uma questãozinha, então. E depois, veja esta aqui interessante. Difícil e interessante. Um dos fundamentos da Seguridade Social é a igualdade na forma de participação de todos que a financiam no seu custeio. Olha, tá errado. Por quê? Porque apesar de a solidariedade ser um princípio que costura toda a Seguridade Social, a contribuição que eventualmente as pessoas fazem não é na mesma proporção, entende? O patrão, ele contribui de uma forma, o empregado contribui de outra. E aqui essa questão jogou de forma genérica, de forma planificada, dizendo que a igualdade está na forma de participação. Claro que não. Gabarito é, sem dúvida alguma, errado. Pode dar uma olhadinha lá no artigo 195 da Constituição e você vai ver que uma série de pessoas barra entidades contribuem para a Seguridade Social, mas não todo mundo da mesma forma, né? Como eu expliquei, o patrão contribui de uma forma, o empregado de outra, e aí vai se formando todo o contexto. O gabarito errado, questãozinha complexa, hein? Se você errou, não se preocupe, só não erre mais. Mais uma, que costuma cair bastante também. A assistência social, ao contrário da previdência social, é prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Exato, verdadeiro. Você não pode confundir. Uma coisa é a previdência, outra coisa é a assistência. A previdência, essa daqui é regida por uma lógica contributiva. Se você nunca recolheu nada para o INSS, esqueça, você não vai conseguir se aposentar por ele. É igual seguro de carro, né? Se você paga seguro de carro, ao bater você pode se valer das vantagens que o seguro te oferece. Agora vai com o carro batido lá numa seguradora. Ah, bati o carro, mas nunca paguei nada, tá? Quero ver se vocês seguram para mim para cobrir o conserto. Eles não vão cobrir, não vão cobrir. Agora, a assistência, esta daqui não é contributiva. A assistência, ela é prestada a quem dela necessitar. Isso segundo o artigo 203 da Constituição. Claro, a assistência, por exemplo, vai levar sopa para a pessoa que está morando embaixo de uma marquise. Não faria o menor sentido chegar para ela e falar: ah, você pagou teu carnê? Se você não pagou, você não vai tomar sopa. Isso seria uma crueldade. A previdência é contributiva. A assistência é prestada a quem dela necessitar. Esse joguinho do que é contributivo e do que não é, sempre aparece em prova da banca CESP. E aqui temos outra questão bem legal para você também dar uma revisada. Nacionalidade. Nacionalidade e direitos políticos, está no meio dos dois. Gilberto Brasileiro Nato completou 61 anos de idade no mês de janeiro de 2018. Neste mesmo ano, transitou em julgado condenação criminal contra ele, tendo sido arbitrada, entre outras sanções, pena privativa de liberdade. Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir com relação aos direitos políticos de Gilberto. Em razão de sua idade, o ato de votar nas eleições de 2018 é facultativo para Gilberto. Olha, não vá me errar uma questão como essa, tá? Você tem que lembrar do seguinte, ó, o voto e o alistamento eleitoral, ele é obrigatório para algumas pessoas,
é facultativo para outras e é proibido para outras mais. De acordo com a Constituição, o voto e o alistamento eleitoral é obrigatório para quem tem mais de 18 e para quem tem menos de 70. Se você esquecer, você tenta de novo e aí nunca mais, entendeu? Você tenta, coisinha infame, né? Pois bem, por isso só já te digo que aquela afirmação estava errada. Porque está dizendo que para ele é facultativo, ele que tem 61 anos de idade. Não, 61 anos de idade, meu amigo, vai ter que votar, sem dúvida alguma, gabarito errado. Mas para quem que é facultativo? É para quem tem entre 16 e 18 anos, para quem tem mais de 70 e para os analfabetos. Poxa, a Constituição foi muito legal aqui com os analfabetos. Ela não obrigou, mas também não proibiu. Tanto a obrigação quanto a proibição poderiam ser constrangedoras. Ela falou, ó, se você se sentir confortável, vai lá, aperta o botão e vida que segue. Agora, se isso for demais, relaxa, fica em casa, porque nenhuma consequência haverá para você. Atenção, quem não pode tirar título nem votar? De acordo com a Constituição, os estrangeiros e também os conscritos não podem tirar título nem votar. Estrangeiro é estrangeiro, aquele que não é brasileiro. Conscrito é aquele que está fazendo serviço militar obrigatório. Aquele que faz serviço militar obrigatório não pode tirar o título, caso não tenha tirado, e se já tem, não pode votar, tá legal? Esses daqui, estrangeiros e conscritos, eles são nominados na Constituição de inalistáveis. Por quê? Porque eles não podem tirar o título de eleitor, eles não podem se alistar como eleitores. Agora, prosseguindo, veja essa outra parte da questão. A questão falou assim, ó, processo criminal transitado em julgado, lembrando que a gente estava falando do Gilberto, que tinha sido condenado em sentença definitiva. Então, o processo criminal transitado em julgado é a hipótese constitucional para a cassação dos direitos políticos de Gilberto pelo tempo de duração dos efeitos da condenação. Não, errado, sem dúvida alguma errado. Por quê? Porque não existe cassação de direitos políticos de acordo com o artigo 15 da Constituição. Cuidado, essa palavra é importante, cassação de direitos políticos. Não existe cassação de direitos políticos. Você só marca certo quando a frase vem nesse contexto. Não há cassação de direitos políticos, não fazemos cassação de direitos políticos, não gostamos de cassação de direitos políticos. Você notou que a banca trabalha dessa maneira. Ela pega uma hipótese de perda ou de suspensão, que são aceitas, e coloca como cassação, que é proibida. Condenação criminal transitada em julgado, e eu acho que isso vai cair de novo, é a hipótese de suspensão de direitos políticos. Suspensão de direitos políticos. Mas atenção, o que suspende no contexto da condenação é a condenação criminal definitiva. Condenação civil definitiva não vai suspender direito político de ninguém. E muita atenção, tá? As pessoas às vezes me perguntam, Antônio, e o fulano que foi preso em flagrante? Vida que segue em matéria de direitos políticos. Ele não está com direitos políticos suspensos. Por quê? Porque flagrante não tem absolutamente nada a ver com condenação definitiva, tá legal? E também as pessoas sempre me perguntam, Antônio, e ele foi condenado em regime aberto? Bom, se foi condenado em sentença definitiva, ainda que o regime tenha sido aberto, ele está com direito político suspenso, tá legal? Ah, mas Antônio, mas ele pode ir até a urna. Mas não é o ele poder ou ir ou não, é ter condenação definitiva. Se tem condenação definitiva, aberto ou fechado o regime, está com direito político suspenso, tá? Não vai inventá-la na hora da prova, por favor. Beleza? Voltamos para o artigo 5º aqui para responder esta questão. Com relação aos direitos e às garantias fundamentais constitucionalmente assegurados, julgue o item que se segue. Em regra, o indivíduo civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. De novo, em regra, aí, né, aparecendo em questão da Banca CESP, lá de 2018, da prova da Polícia Federal. De qualquer forma, esse dispositivo ele é verdadeiro. O artigo 5º, inciso 58, fala que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo em hipóteses definidas na lei. Quer dizer, o sujeito porta um RG, porta uma carteira de identidade, ele é, portanto, civilmente identificado. Nessa condição, ele não vai ser submetido à identificação criminal, que é ir lá no âmbito do distrito, deixar as digitais,
tirar a foto lá de frente, de lado, segurando a plaquinha. Ele não precisa fazer isso. Mas ele não precisa fazer isso via de regra, né? Porque se evidentemente pende contra ele uma acusação de falsificação de documento, aí vai caber à autoridade policial desconfiar daquele documento que lhe foi apresentado. Chega, o cara apresenta lá, tem 20 documentos, apresenta um e a autoridade policial se dá por satisfeita? Claro que não, né? Então é por isso que o em regra, indivíduo civilmente identificado não será submetido à identificação criminal. Mais uma questãozinha para você, gabarito certo. Olha esta aqui, simples também no contexto de direito fundamental e nacionalidade. Apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. É verdade. Atenção, o nato jamais pode ser extraditado, nunca. O naturalizado, por sua vez, em regra, não pode ser extraditado. Contudo, em caso de crime praticado antes da naturalização, ele pode sim ser extraditado, desde que seja um crime comum, desde que não seja um crime político, por exemplo. Então, crime comum antes da naturalização. E ele pode ser extraditado também em caso de tráfico a qualquer tempo. Tá legal? Por força disso, a gente tem aí que, apesar de ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, brasileiro devidamente naturalizado poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. É verdade. Ah, Antônio, mas eu vi uma vez uma notícia na internet dizendo que brasileiro nato pode ser extraditado. Diz que o Supremo até extraditou uma brasileira nata. Mentira! Eu vou deixar um card no final do vídeo explicando essa história. O que aconteceu foi, teve uma menina que era brasileira nata, que teve cancelada a sua nacionalidade após ter praticado um crime lá nos Estados Unidos e após ter se naturalizado lá, ela fugiu para o Brasil, cancelaram a nacionalidade dela, porque a Constituição fala que pode, nessa hipótese de aquisição de outra nacionalidade, e aí mandaram a menina embora, tá? Não vou explicar porque me renderia muito tempo aqui, mas vou deixar o card no final do vídeo para você dar uma olhada se você ficou na dúvida, caso não conheça a história. Beleza? Nacionalidade, veja como esse tema é importante. Ainda que, em regra, inexista distinção entre brasileiros natos e naturalizados, o cargo de oficial das Forças Armadas só poderá ser exercido por brasileiro nato. Nossa, verdadeiríssimo. Isso aqui cai muito. Artigo 12, parágrafo 3º. Existem cargos privativos de brasileiros natos. Apesar de haver uma regra que aponta para a inexistência de diferenciação como premissa, a Constituição disse que, em determinadas situações, pode sim diferenciar nato e naturalizado, e faz isso, por exemplo, na parte de cargos privativos. Quais são os cargos privativos de brasileiros natos? Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, oficial das Forças Armadas, diplomata e ministro de Estado da Defesa. Esses são os cargos privativos de brasileiros natos. Atenção, deputado e senador não é cargo privativo de brasileiro nato. Um naturalizado, uma naturalizada, pode sim vir a ser ocupante de qualquer um desses cargos. Mas se quiser disputar a presidência da casa, aí tem que ser nato, tá legal? Também lembre, ministro do STJ pode ser naturalizado, tanto que tinha um até, o Félix Fischer era naturalizado. Agora, ministro do Supremo, só nato. E aquela que sempre cai também, né? Ministro da Justiça, ele obrigatoriamente tem que ser nato? Não, não necessariamente. O que obrigatoriamente deve ser nato é o ministro de Estado da Defesa. Cuidado com o 12, parágrafo 3º, não vai errar isso também, porque a chance de cair de novo é alta. E aí, mais uma questão, é a última. Dada a previsão constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado a outrem, o ordenamento jurídico veda que obrigações de reparação de danos sejam estendidas aos sucessores do condenado. Não, não, não. Olha, eu concordo que existe uma regra no Brasil, uma regra que está lá no artigo 5º, inciso 45, nenhuma pena passará do condenado. Contudo, a obrigação de reparar o dano e a pena de perdimento de bens pode ser passada para sucessores no limite do patrimônio
transferido. Então existe uma regra, segundo a qual a pena de fato não passa da pessoa do condenado, isso não faltava. Mas a pena de perdimento de bens e a obrigação de reparar o dano, aí sim, ela pode ser estendida e executada contra os sucessores até o limite do patrimônio transferido. Se você não entendeu esse negócio do limite do patrimônio transferido, é o seguinte: imaginem que eu causei um dano a você, fui condenado criminalmente, um dano de 10 mil reais. Antes de eu te pagar, eu morro. E eu tinha 5 mil reais numa caderneta de poupança, era tudo que eu tinha. Com o meu óbito, esse patrimônio foi para minha esposa, para os meus filhos, foi para minha esposa, por exemplo. A minha esposa tem muito dinheiro, só que você não vai conseguir executar dela nada além de 5 mil. Você vai pegar dela aquilo que eu teria pago para você, caso não tivesse morrido nesse meu triste exemplo. Se você pudesse pegar dela a diferença, aí a pena estaria passando da pessoa do condenado, algo que a Constituição realmente não quer. Olha, espero que tenha ajudado, tá? O propósito foi te situar, tirar algumas dúvidas. Se você ficou com dúvida, coloca aí antes da prova, especialmente nos comentários que eu estou acompanhando sempre, vou responder. Se também não for pedir demais e você puder se inscrever no canal, poxa vida, né? Vale acho que uma inscriçãozinha aí para não perder nenhum dos 3 vídeos de direito constitucional que eu divulgo toda semana. Obrigado, gente. Boa prova. Se cuidem se a prova acontecer nesse momento de pandemia, tá legal? Se cuidem antes de qualquer coisa e vai acontecer, sem dúvida alguma, melhor na tua vida. Beijo para todo mundo, até o próximo vídeo de Direito Constitucional.